Ademir Paulino, para quem não sabe, ele praticamente inaugurou o Parque Ibirapuera, né? Quando ele começou a correr lá, só tinha ele e os gansos. Aqui já sabe também. Nem iluminação tinha. Era vela, era tocha. Verdade, mas se existe o Koji hoje, é porque existiu o Ademir antigamente. Nada. É Todo mundo é importante. Só dando continuidade. Né? Somos todos... ali é um local sagrado, né? Um local desse tem que ser sagrado, né? Que ali é onde a transformação acontece e ali é um ponto que a gente frequenta e a gente se transforma ali como é um sociedade. Exato. É um pedaço do céu. Infelizmente, né? A gente está falando de um local só, que é longe da periferia. Diga também a gente, né? A periferia não está no Ibirapuera. Não né? Tá. E a gente... aí eu acho que abre uma outra discussão, mas voltando para o Ibirapuera, um local desse... A importância de um parque, de um parque, nos cara. bairros. Isso, exatamente. É uma questão de humanidade. É importante e é um espaço com uma infraestrutura, com água, um banheiro, e um espaço que você pode lá fazer um treino tranquilo. Isso. Que não tem carro lá dentro, que não tem que dividir atenção com outras coisas, que um atleta pode ir ali, estar ali e desempenhar um treino tranquilamente. Devia, obviamente, ter mais desses por toda a cidade espalhada, ainda mais para os espaços muito mais afastados, que literalmente não tem mesmo. São Paulo é muito importante, mas muito pequeno. O Ademir pegou época, para quem não sabe, que tinham provas de corrida dentro do Parque Ibirapuera. O mais próximo que a gente chegou a isso foi uns 2 anos atrás, que a Centauro fez uma prova de revezamento que passava pela parte externa lá do parque, lá do gramado. Por quê? Obviamente não se pode mais fechar o Parque Ibirapuera para isso. Hoje é impensável, mas naquela época tinha tanto incentivo ao esporte que se fechavam parques públicos para ter um incentivo para o esporte, né? Acaba que o parque... eu falei para vocês, né? Eu ia pro parque, pro Ibirapuera, e aí eu tô falando 90, 91, 92, 93, 94, todos esses anos eu tava treinando, né? Era um local, era um dos pontos de treino, né? E o parque, cara, era um local, imagina um local vazio, poucas pessoas frequentando. A galera ali do basquete, mal e mal, um ou outro, obviamente, num final de semana, o Ibirapuera sempre foi Ibirapuera, cara. Sim. Sempre foi. Um final de semana, você ia lá na Praça da Paz, lotado. Tava cheio, tinha pessoas, a galera ia como vai hoje. Eu ia lá empinar a pipa quando era moleque. Lá. Cara, assim, eu falei pra vocês que a Corpore, que é pra quem não conhece, a galera de mais recente talvez nem conheça a Corpore, mas... os caras que começaram com as provas de corrida e virou um circuito grande depois, mas eles começaram dentro do parque. E eu lembro da gente indo no sábado, a prova era sábado de manhã, indo sábado de manhã, pegava o ônibus, chegava no Ibira, caminhava até a Praça do Porquinho, mesinha no meio da praça, tá? Mesinha, fazia inscrição na hora, pagava, já vinha com o dinheiro certinho, né? Aquela coisa, pagava ali. A gente acabou de falar isso agora, hoje no podcast. O simples funciona, né? Por que acabaram com isso, né, cara? Porque hoje, obviamente, a gente tem um nível de volume de pessoas infinitamente muito maior, né? Mas bota uma mesinha ali no dia da prova. Mas... Mesinha, existem algumas provas que não fazem isso ainda, viu? Esse fim de semana, lá pro interior, tem inscrição no mesmo dia, você vai lá paga. Interior, do lugar e das pessoas do interior. O simples, a gente sempre voltando pro simples. E pagava ali na hora, pegava o número, tá? Colocava ali na camiseta e a gente largava entre a Praça do Porquinho, né? Ali, exatamente onde a volta de 3 passa. Sim. Largava bem ali no meio, onde tem a árvore, ali, bem na Praça do Porquinho, largava ali. E aí a gente fazia 2 voltas, a prova era de 6 quilômetros. Largava, a gente fazia 2 voltas de 3 quilômetros, tá? Então passava de novo ali no mesmo local, de novo, e a gente fazia aquele cotovelinho lá na frente, perto do banheiro, quase perto do banheiro, cotovelo mesmo. Fazia aquele cotovelo, tal, marquise, lago, retona principal e chegava. E era uma prova
tá? 2 voltas, e a segunda volta a gente passava e acabava na lateral do porquinho, que é praticamente o meu ponto ali. Acabava, a chegada era ali. Ali. E a gente tinha a dispersão, saindo caminhando ali, jogo na frente, medalhinha ali, né? Eram poucas pessoas, medalhinha, e no meio da praça ficava ali, às vezes uma água, sabe? Às vezes uma... Mas não tinha nada, cara. Não tem foto dessa época? Cara, eu não tenho nenhuma foto. Ninguém tirou foto dessa época? Eu tenho foto, mas não no parque. Eu tenho foto, mas não no parque. Dessa época... Hoje é TBT, hein? Que é... Porque... E aí, assim, qual que era a nossa roupa? Uma das atletas, a Deni, para a galera das antigas talvez vai lembrar, a Deni, ela fazia shorts de corrida. Porque, cara, hoje é difícil você ir numa Centauro da vida, numa loja, comprar um shorts de corrida, né? Porque a gente usava shorts, bermuda começa agora, tá? E a Deni era uma costureira, e a gente comprava shorts com a Deni. Então, falava, Deni, ela é do meio, né? Uma pessoa conhecida do meio. E fazia sob medida. Aí, isso! Né? Ela, não, você deve ser. Não. Exatamente. Eu já fiz o seu, já fiz. Eu tô com essa forma em casa. Eu já sei qual que é o seu. Foi impagável, né, cara? E aí, Koji, ela falou, ó, chegou um tecido roxo, chegou um tecido azul, sabe? Então, ela tava sempre ali, a gente tinha esses shortinhos, né? A camiseta normal. E tênis, cara. A gente pensava no tênis que não ia machucar o dedo. Será que ela tá nativa ainda? A Deni não. Ela era bem mais velha que eu. Cara, imagina, fazer uma coleção agora. Isso. Pra quem souber aí da Deni, manda mensagem. E a galera... Em manual, fazemos um trio aí, ó. Cara, ela E o mais incrível é que não tinha divulgação pra internet, não, o pessoal mais jovem, não tinha internet, WhatsApp, era boca a boca, né? Era boca a boca. A gente tava no... Aonde que a gente corria? Como a gente chegava no parque, tem a pista de cascalho. Ali no meio, ainda tem um restaurante lá, né? Era uma lanchonete ali antes. Era. E lá era o único vestiário do Ibirapuera que você tinha um guarda-volumes. Então era o ponto que os corredores se encontravam. A gente ia de ônibus. A maior parte das pessoas ia de ônibus. Então, quando eu chegava no Ibira, eu entrava ali, entrava lá, me trocava. Sempre que eu estava me trocando, tinha 3, 4 corredores chegando. E esse era o momento que a gente... sábado vai ter. Sábado que vem, daqui 2 semanas, tem não sei o quê. Era o momento esse era o WhatsApp. Era o momento. Esse era o grupo do WhatsApp da época. O WhatsApp era dentro do pré-treino. Exato. E aí depois a gente guardava a mochila ali, certo? Pagava uma taxa mínima, né? Uma coisa mínima, deixava a mochila lá. Simbólico. E ali muitas vezes ficava fazendo um aquecimento ali na frente. Fulano chegava outro, às vezes saía correndo sozinho, às vezes juntava. O tênis era quase que um quichute. Cara, assim, não tinha marca, tá? Não tinha marca. A gente não tinha assim, esse agora bateu. Não. Era assim, não tá machucando seu pé, tá bom. Bora. E a gente nem falava disso. Entendeu? Não tinha nem essa história de... Eu não lembro de um grupo daquela época, a gente falando de algum tênis. Não era falando de algum essa. tênis. A preocupação era estar ali. Não, treinar e estar ali treinando e um motivando o outro. Então, ali era esse ponto. Porque se né? você pensa que o shorts era feito por uma das amigas... O tênis era feito pela outra amiga. Não, vambora. Não, o tênis chegava pouco no Brasil, né, cara? Não, começo dos anos 90, assim, cara, um Nike era tipo você andar de carro do ano, sabe? Era uma coisa muito diferente. Surreal. Não existia, cara. Não existia. E os Nikes daquela época era tudo de couro ainda. Não era esporte na veia total. O que tinha aqui. Né? Cara, eu lembro de um tênis que, quando eu tinha aula de educação física na escola, tinha que ter um tênis para aula, né? E na época tinha um ASICS que mudava o amortecimento dentro dele. Eu lembro desse. Lembra desse? Não, eu lembro do Rainha. Rainha System. Rainha System. Porra, e aí você mudava, punha um amortecedor macio, outro mais duro. E aí... eu gosto de mais macio. Ela atira a molinha, põe a outra ali. Isso Era o auge de tecnologia de tênis na época.
o hypado era o Reebok Pump, né? Que tinha aquele do basquete. Sim, né? Você sim. lembra que A apertava gente só ali? ouvia falar disso aí, Só nem ouvia via, nem via. Era Cara, não era pouquíssimo. acessível. Isso Mas, era cara, um você sonho. vê como o assim. esporte, né? E aí a gente trazendo para nossa realidade, eu acho que isso é o exercício bacana, né? De lembrar de lá, é a gente trazer para hoje. Sim. É para, assim, primeiro, o que eu falo do respeito ao esporte é quando você vai praticar o esporte, você entender que várias outras pessoas vieram antes de você e praticaram esporte numa época que era muito... Por que eu ia correr no Ibira? Porque correr na rua eu tinha vergonha. Galera, pô, o cara correndo aí, shortinhos, que sabe? Não existia, não tinha isso. Não A gente é não normal. via pessoas correndo na rua. Então a gente ia para lá. Então, hoje o esporte está de uma maneira tão mais fácil, sabe? E pessoas vieram antes, né? Pra desbravar isso. Limpando esse caminho para deixar essa estrada tão bonita que é hoje, tão fácil, que você sai da sua casa, tem... Que virou o jogo, né? Porque Que virou o jogo. Tem até holofote, né? Tem. Você fica mais bonito correndo. Sim, lógico. Você assistiu um corte do podcast do Manual, o podcast mais bacana da corrida. Então, se você quiser assistir o vídeo completo, tem link na descrição. E não se esquece de se inscrever no canal para dar aquela força pra gente, beleza?